Iniciemos esse momento formativo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o Espírito de Deus que vem em nosso auxílio, nos ajude a melhor entender e compreender. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, tentarei expor de forma breve, clara, um pouco sobre aquilo que a Igreja nos ensina sobre o céu, o inferno e o purgatório. São João da Cruz, ele nos diz, nos cita uma frase que provavelmente é conhecida por muitos, que ao entardecer desta vida, examinar-te-ão no amor. Seremos examinados no amor. E se formos parar para refletir, sobre esses temas, sempre são temas que causam para muitos um pouco de receio, de medo, mas que no fundo, se forem vistos à luz da nossa fé, e se nós buscamos viver a nossa fé, serão mais motivos para amarmos ainda mais a Deus do que nos deixarmos corromper pelas inúmeras propostas que existem no mundo. Um dia, todos nós fomos batizados. E como nós sempre ouvimos no dia do nosso batismo, por meio dele, nós entramos em uma comunidade de fé. Nós nos tornamos cristãos, filhos e filhas de Deus. E nesse dia, nós acendemos uma vela, embora seja algo simbólico, mas representa e simboliza algo muito maior. Deus é luz, nos tornamos filhos da luz. Então nós precisamos manter acesa a chama do nosso batismo. Aquela chama simboliza a luz de Cristo, que nos ilumina interiormente. Mas eis a questão, como que nós podemos manter esta chama acesa? Buscando Deus, desejando permanecer em estado de graça. E só existe uma forma de permanecermos em estado de graça: fugindo do pecado. As pessoas que buscam fazer a vontade de Deus, nós vamos percebendo por experiência que nós vamos tendo uma docilidade maior em estar diante de Deus, que é um desejo de levá-lo mais a sério constantemente, diferente daqueles que não buscam fazer a vontade de Deus, sempre inquietos, não se sentem bem, se sentem sempre incomodados, parece que o tempo para. A intenção do tentador, é preciso que nós tenhamos em mente, sempre é única: tirar a todo custo, nos tirar a todo custo desse estado de graça, que nós saiamos da amizade com Deus. Mas é preciso que nós recordemos que não é somente estar em estado de graça. Precisamos mergulhar sempre mais pela fé, na fé. Precisamos mergulhar sempre mais na graça de Deus. Se estamos em estado de graça, automaticamente o seu coração, ele é amigo de Deus. E se nós estamos longe de Deus, de alguma forma, existe uma inimizade com Deus. Quando Nossa Senhora aparece em Fátima aos pastorinhos, a primeira coisa que Nossa Senhora faz é abrir-lhes os braços. E quando Nossa Senhora abre os braços aos pastorinhos, uma profunda luz
irradia de Nossa Senhora sobre eles. Ou seja, os pastorinhos eles são envolvidos pela graça de Deus. E depois que estavam repletos da graça, Nossa Senhora lhes dá a visão do inferno. É preciso que nós entendamos sempre. Dentro de nós existe uma sede infinita de Deus. Nós não conseguimos ver a realidade porque nós ainda estamos neste corpo limitado, este corpo do qual nós fomos feitos. E nós só conseguiremos entender e ver somente, né, após esta vida terrena. Nem os santos às vezes conseguem entender e ver, né, a sua alma. Alguns, por graça de Deus, conseguem perceber algo muito breve, mas a totalidade somente após o término desta vida. Logo, esse desejo de Deus, esta sede de ir para o céu. Então, é claro, e nós devemos ter em mente, há em nós uma sede que nada pode saciar a não ser Deus. Quando nós pecamos, nós estamos tentando matar essa sede, só que com uma água errada, com uma água que não nos convém. Quando nós morremos, né, o corpo ele se separa da alma e somente então é que nós conseguiremos ver nossa alma com toda a sua profundidade. Aí então nós conseguiremos ver na alma, né, toda a sede de Deus. Se nós estivermos preparados, a nossa alma será automaticamente saciada por uma força plena, né, uma alegria, né, que não dá para expressar e nem dá para explicar. Esta alegria, né, que experimentam os santos e santas, uma felicidade inimaginável, né? O céu, embora tantas vezes existam tantos que tentam descrevê-la, é infinitamente melhor do que o que nós possamos imaginar. Mas se nós morrermos em estado de graça, mas ainda atingimos ainda o grau de santidade, o nosso corpo se separa da alma e nós veremos nela a sede tremenda que temos de Deus. Mas, por ainda não estarmos totalmente preparados, nós não poderemos ver Deus face a face ainda. E aqui tem o sofrimento. E o nome desse sofrimento, de ainda não poder ver a Deus, se chama purgatório. O purgatório é saber que eu estou salvo, porque quem vai para o purgatório já está salvo, mas ainda não sou santo. Logo, ainda não posso ir para o céu, porque ainda não amo a Deus como deveria, com todo o meu entendimento, com toda a minha força, com toda a minha alma. Preciso ser purificado ainda de algumas coisas que ainda me impedem, né, de contemplar face a face Deus. Mas então, e o inferno? O que poderemos dizer? Quando alguém morre, né, em pecado mortal, a alma desta pessoa está em inimizade com Deus. Assim como nós que somos amigos de Deus, nós não enxergamos a sede que temos dele, o pecador não consegue enxergar o ódio que ele tem de Deus. Então, dentro de nós há uma profunda sede de Deus ou uma profunda inimizade. Não que Deus assim queira, sempre é preciso recordarmos que tudo é questão de escolha aqui neste mundo, questão de prioridade. Então, quem morre em pecado vê na alma uma profunda sede e um profundo ódio por aquele que pode matar a sua sede. Isso se chama inferno. O inferno é quando nós odiamos aquele único que é a fonte que pode saciar a nossa felicidade. Nossa Senhora em Fátima, ela quis mostrar aos pastorinhos, né, quando ela no princípio falava, né, que ela lhes mostra a visão do inferno, ela mostrou aos pastorinhos milhares de pessoas que morriam nessa situação, em pecado mortal.
E as crianças foram tomadas por um grande desejo de salvar almas, para que não caíssem também no inferno. Elas ofereciam seus pequenos sacrifícios, né? Eram crianças. Então, ofereciam constantemente pequenos sacrifícios. A oração do terço, jejuns, para salvar estas almas. Se nós amamos Deus de verdade, é necessário que nós façamos todo o possível para fazermos a sua vontade. E fazendo assim a sua vontade, levarmos ao máximo também, como os pastorinhos, como tantos santos e santas, é o máximo de almas para o céu. Pelo nosso batismo, como falava lá no princípio, nós somos chamados a crescer sempre mais na amizade com Deus. Essa é a nossa vocação primeira, né? Nós somos filhos, devemos crescer. A vocação de cada filho e filha de Deus é a santidade. E nós alcançamos isso por uma profunda e constante busca de amizade com Ele. Então, é preciso crescermos nesta amizade, nos deixando moldar por Sua santa vontade, para que de graça em graça, após esta vida passageira e terrena, nós possamos contemplar a Sua face no céu. Para aqueles que desejarem aprofundar um pouco mais, né, o Catecismo da Igreja Católica, ele trata desses temas. Mas como eu falava lá no início, o objetivo aqui é de ajudá-los a entender, né, esse mistério, né, que envolve o céu, o purgatório, o inferno, não de forma muito usando termos e explicações que demoram um pouco para se entender, mas de forma muito prática. Né? Mas para aqueles que desejarem, né, entender um pouco mais profundamente esses temas, podem, no Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 1021 a 1022, vocês lá verão a explicação, né, o que há após a morte, né? Nos parágrafos 1023 a 1026, né, quem são os que vão para o céu e como o céu é, nós teremos essa descrição. Nos parágrafos 1030 a 1032, o que é o purgatório, né, e é para sempre o purgatório, nós teremos lá a descrição dessas questões. E o inferno existe? Nós teremos lá no parágrafo 1033 a 1036. E nos parágrafos 1038 a 1041, quando será o juízo final? São os temas que nós estamos tratando, mas de forma ainda mais profunda, né, a partir do Catecismo da Igreja Católica, que é a síntese da fé. Né? Então, para aqueles que desejarem, é necessário depois, após este vídeo, né, mergulhem, né, a partir daquilo que é a nossa fé ali descrita no Catecismo da Igreja Católica. Mas, enfim, para sintetizar aquilo que nós já falamos até aqui, né? Se minha vida ela é uma busca constante de Cristo, uma amizade com Ele, como eu falava lá no princípio, se nós mergulhamos, não há motivo para temer, mas há mais motivo de se alegrar, porque quanto mais conhecemos, mais nos apaixonamos, mais nós mergulhamos no mistério. Mas enfim, se a minha vida, se a sua vida é uma constante busca de amizade, né? Busca de Cristo, de querer estar com Ele, então não há motivo para ter medo. Santa Teresinha dizia, não é a morte que virá me buscar, mas é o bom Deus. Isso também nós veremos lá em João 14, versículos de 1 a 6. Vou preparar-vos um lugar. Quando tiver preparado, voltarei e vos levarei comigo. Ou seja, eu não morro, né? Eu entro na vida. A morte se torna bendita. Há um canto bem antigo que diz, né, em suas estrofes, a vida para quem acredita não é passageira ilusão, mas se torna bendita porque é nossa libertação. Libertação daquilo que é passageiro, né, das misérias deste mundo. Para os que creem, para os que buscaram mergulhar na vontade de Deus, né, é libertação deste mundo que passa para a vida plena, a vida perfeita,
a vida eterna. Por isso Cristo morreu por nós, para que nós não morramos sozinhos. Nós não morremos sozinhos, esta não é a nossa fé. Isto não é uma teoria, né? Mas nós, pelo batismo, uma outra coisa que precisamos aprender. Nós já estamos unidos a Cristo pelo nosso batismo. Em nós é plantada a semente da imortalidade. O Espírito Santo, né, que em nós foi derramado lá no nosso batismo. Se nós temos uma vida íntima com Deus, esse Espírito é alimentado na Eucaristia. O que nós recebemos na Eucaristia são doses do ressuscitado. É o Divino Espírito, né, que pela imposição na hora da missa é derramado. E ali já não é mais simples pão, nem simples vinho, é o corpo e sangue, alma e divindade do Senhor pela ação do Espírito Santo. O Espírito que nós recebemos no dia do nosso batismo, se nós realmente levamos a sério, ele cresce com a força do crisma que nós recebemos. E vai amadurecendo, né, com o amor que se entrega sempre mais e que será pleno na glória do céu. Mas quando isso se dará? Mais uma vez recordando de forma ainda bem mais direta aquilo que nós estamos refletindo. A morte, ela é uma ruptura, ela é uma quebra do corpo e da alma, né? Como nós somos um todo, né, isso é uma violência tremenda. Por isso que há essa expectativa, há esse medo, há inúmeras questões em torno deste tema. É uma ruptura com o mundo. Se nós formos perceber bem, todas as reflexões elas existem porque nós nunca nos pensamos fora deste mundo, né? Nós não podemos imaginar, por mais que tentemos, não dá para se imaginar longe deste mundo, né? A natureza, as pessoas. No dia seguinte, né, as pessoas vão nos procurar e não nos encontrarão. No máximo, elas encontrarão um corpo, um cadáver, né? E olhar esta realidade sem a fé, né, é algo que nos apavora. Assim como nós que cremos, né, até os ateus que são inteligentes, não todos, mas aqueles que se deixam guiar pela sabedoria, com certeza eles devem se perguntar, mas como será após esta vida? Então é uma ruptura com os meus planos, com as pessoas que nós amamos, mas após, se nós formos abertos para Cristo, nós iremos ao encontro dele, o céu, e lá toda a nossa alma será repleta dele. Seremos felizes para todo o sempre. Se vive fechado para Cristo, né, pensando, né, a vida é minha, eu faço dela o que quero, como tantos que nós conhecemos, né, eu me torno incapaz de comunhão com Cristo. E é estar longe de Cristo para sempre. Né? Estar longe de Cristo para sempre, mesmo sabendo que a minha sede é dele. Né? Isso se chama inferno, perdê-lo eternamente. Este conflito tamanho, né? A minha alma tem sede profunda dele, mas ao mesmo tempo passei a minha vida inteira negando ele, me afastando ele, me envolvendo em meio ao pecado que me distancia, que me torna cego, surdo diante da sua voz, diante do seu convite e desejo profundo de me salvar. Então é uma ruptura. Né? Isso se chama inferno porque a minha alma deseja ele, mas ao mesmo tempo passei a vida inteira negando aquele, virando as costas para aquele único que pode me saciar e eu não o terei. Né? Nunca mais. Perdi ele para sempre. Mas no abraço que nós demos em Cristo, mesmo tendo amado, mas ainda não foi de forma como deveríamos, como falava lá no meio, mais ou menos, né? Não foi com todo o entendimento, com toda a alma, com todo, né, a minha vontade, ainda precisaremos nos purificar. Aqui mais uma vez o purgatório. Então, queridos irmãos, por que nós necessitamos conhecer e mergulhar no mistério de Cristo? Porque mergulhando, nós nos apaixonaremos. Nós vamos desejar como os santos e santas, já aqui na terra, estarmos em íntima comunhão com Ele.
e se nós buscamos esta íntima comunhão, né, esse desejo profundo e crescendo de graça em graça, né, o desejo de encontrá-lo após esta morte, nós seremos bem-aventurados. Mas se nesta busca, né, por conta da nossa miséria, acabamos por não renunciar a tudo, encontramos dificuldades, mas mesmo assim continuamos, insistimos, e após esta morte não estávamos totalmente preparados. Nós teremos que passar um tempo no purgatório nos preparando. Mas, ai daqueles, como nos fala São Francisco de Assis, que morreram em pecado mortal, serão privados eternamente da graça, né, de poder contemplar face a face aquele que tantos neste mundo desejaram ardentemente, sofreram tanto e tudo suportaram. Cristo é verdadeiramente Filho de Deus, e o fato que nos atesta isso é a sua ressurreição. Ressuscitando, vence a morte e nos garante a vida eterna. Quanto amor há envolvido em todo esse mistério. Um Deus que se inclina, né, até a nossa miséria para nos resgatar. Mesmo nos dando tudo, Ele se inclina. Ele deseja dar-se. Ninguém lhe tira a vida, Ele deu-se para que, vencendo a morte que entra pelo pecado, nós não tenhamos mais nenhuma desculpa de dizer não fui salvo porque ainda existia alguma possibilidade que me impediu. Não, Deus, ele acaba com todas essas possibilidades. Então, é questão de escolha. Se deseja o céu, desejemos, né, em toda a nossa vida reflita esta busca constante. Mais uma vez repito o que dizia São Francisco, né? Maldito, né? Triste daquele que morrer em pecado mortal. Desconfiemos a intercessão de Nossa Senhora, ela que é a toda santa, ela que é seta perfeita que nos aponta para o seu Filho, que no silêncio do coração tudo guardava, tudo meditava, e que também deseja, intercede do céu, para que nós também sejamos salvos. Nos confiemos a ela, para que nos ajude sempre mais. Aqui, enquanto vida tivermos, fazermos dela uma constante busca de Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.